Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal e o vídeo de hoje vai ser um vídeo de caixa de MDF decorada para o Natal. Isso daqui foi um pedido que vocês me fizeram e eu não anotei o nome da pessoa que me pediu, ela me desculpa, mas aí fica uma ideia para vocês. Eu adoro fazer caixa, pena que os vídeos de caixa aqui no canal não dão muita audiência. Mas se vocês quiserem ver mais caixa, pode pedir que eu gosto muito de fazer. Então, essa vai ser a ideia de hoje. Essa caixa eu fiz com a decupagem utilizando o papel da OPA. E aí eu fiz um conjuntinho, essa toalhinha aqui. Essa toalhinha eu fiz com a técnica de transfer, também utilizando o papel da OPA. Então, se você ficou curiosa para saber como faz essa toalhinha com a técnica da transferência, fica ligado que terça-feira eu vou postar esse vídeo, tá? Então ele vai ser praticamente uma continuação do vídeo de hoje. Lembrando que eu tô postando vídeos agora de terça e quinta. Então, se você gostou da ideia, já deixa aí seu joinha para ajudar o canal. Lembrando que a lista do material tô deixando aí no box de informação do vídeo. Queria também fazer um lembrete para você que ainda não conhece meu curso de decupagem vidro. Eu tô deixando um link aí no box de informação para você saber mais. E agora vamos pro recadinho do Vigo Vídeo e depois pro passo a passo. Até já! Então, aqui está o aplicativo Vigo Vídeo. Você pode gravar vídeos de até 15 segundos e ainda ganhar dinheiro. Aqui está o meu perfil, eu estou lá como Meire Brentan. Esses são alguns vídeos que eu já gravei. Aqui está o último vídeo que eu fiz. Então, o que você está esperando? Baixe já o seu aplicativo, comece a gravar vídeos de 15 segundos e ainda ganhar dinheiro com ele. Aproveite e me siga por lá também, eu estou como Meire Brentan. Agora vamos ao passo a passo de hoje. Então, hoje eu vou usar essa caixa, é uma caixa sextavada. Eu paguei nessa caixa R$6 aqui na minha região, aqui em São Paulo. E eu vou fazer um trabalho nessa caixa com o papel da OPA. Esse papel tá super em alta, vocês já devem ter visto várias artesãs trabalhando com esse papel. Eu vou utilizar então esse desenho aqui maior. E depois eu vou reservar esse pequeno para a toalhinha, como eu falei. Então, eu vou trabalhar em cima dessas cores, desses tons desse papel. Se você preferir, você pode trabalhar com os tons de vermelho e verde, mas aqui eu vou utilizar o azul. Então, eu vou pintar a caixa por dentro e por fora de azul. Antes de começar a pintar, eu vou dar uma limpada aqui para tirar a poeira da caixa. Vou utilizar esse azul, ele é um azul céu, depois eu vou deixar o nome dele aí. Pode ser um PVA ou uma tinta acrílica. Eu vou demonstrar então como eu pinto a caixa aqui por dentro. Estou utilizando um pincel número 20 de cerdas macias. Então, eu passo bem a tinta nos fundos e na lateral. Aí, eu venho com um rolinho seco para tirar as marcas do pincel. Tem que tomar cuidado para ele não chegar muito no cantinho da caixa. Você tem sempre que prestar atenção no lado que você está pintando, passando o rolinho, para que ele não raspe na lateral da caixa. Então, eu chego aqui mais ou menos pertinho do canto, não muito. Faço o mesmo trabalho na lateral, presto sempre atenção para virar a posição do rolinho, para não bater aqui na parte que eu já pintei. E eu vou fazendo esse processo então aqui por toda a caixa. Vou passar uma, duas demão, vou passar aqui também em cima, né, nessa viradinha aqui da caixa. Eu venho com o pincel
utilizo ele aqui um pouco mais deitado e depois eu venho dando um acabamento aqui com o rolinho. Aí eu vou esperar secar. Enquanto isso, eu vou fazer o mesmo processo aqui na tampa. Começo passando a tinta aqui nos cantos. E depois venho alisando com o rolinho, tomando cuidado também para não esbarrar aqui no fundo, nas laterais. Faço o mesmo processo aqui, na voltinha aqui da caixa. E aqui a caixa do lado de dentro eu já passei 2 demãos e já secou. Aqui na tampa do lado de fora eu vou pintar de branco e a caixa na parte de baixo eu vou pintar de azul. O branco que eu estou utilizando aqui é um branco PVA. Você pode utilizar um branco acrílico, um PVA também. Passo então com o pincel, o mesmo processo, depois venho com o rolinho tirando a marca do pincel. Vou fazer aqui, vou dar aqui umas 2 a 3 demãos. Espero secar, dou uma lixada e venho com a próxima demão. Aqui então a caixa já está pintada do lado de dentro e do lado de fora de azul. Eu dei 2 demãos na parte de fora também. Na tampa aqui depois eu venho acertando essas beirinhas. E agora eu vou começar então fazendo o trabalho da decupagem. Eu vou posicionar aqui o papel, depois eu vou deixar a referência desse papel aí para você. Eu vou posicionar aqui o papel direitinho, faço uma marcação, vou fazer a colagem dele utilizando a termolina leitosa. Você pode utilizar uma cola para decupagem, uma termolina ou uma cola branca também. Estou utilizando um pincel macio de pelos, espalho a termolina. Se ficou muito, eu venho, enxugo aqui o pincel, um pedaço de pano. Passo novamente para tirar o excesso. Com esse papel a gente também não pode deixar que fique muito molhado, senão ele corre o risco de rasgar. Aí eu posiciono o papel, venho alisando para tirar bem as bolhas, que ele levanta umas bolhas, então tem que alisar bem. Depois eu venho com um plástico, um pedaço de pano. Continuo esticando para tirar todas as bolhas. Agora em seguida eu venho com uma lixa de unha e vou passando aqui em volta para recortar o papel. Agora eu venho novamente com a termolina, passo por cima do papel. Ele vai levantar umas bolhas, mas depois que ele secar, essas bolhas vão sumir. Aqui o papel já tá seco, ele levantou umas bolhas quando eu passei a termolina, mas aqui ele já aderiu bem e as bolhas sumiram. Agora eu vou fazer um trabalho na caixa com esse stencil. Eu vou deixar a referência desse stencil aí para você. Agora para bater esse stencil eu vou utilizar aqui um pouquinho do azul da caixa e vou misturar com o branco para fazer um azul bem clarinho. Tiro bem o excesso da tinta e venho batendo aqui o stencil, então, em toda a lateral da caixa. Na lateral da tampa eu vou
fazer o mesmo processo, só que utilizando a tinta azul do tom da caixa. Agora eu vou utilizar esse marrom para fazer um sombreado aqui em volta dessa figura aqui. Vou utilizar o pincel chanfrado, eu umedeço o pincel, molho a pontinha dele, tiro o excesso aqui num papel e venho passando aqui em volta da caixa aqui em cima da figura. Aqui, como o papel tem o tom de marrom, então esse sombreado também no tom marrom fica bem bacana. Você poderia também utilizar um azul mais ou menos do tom da caixa, um pouquinho mais escuro. Ficou assim então a tampa. Agora eu vou utilizar essa tinta Metal Colors, ela é da cor prateada, o nome dela é alumínio, eu vou deixar aí também na descrição. Vou utilizar o pincel Pituá, vou tirar um pouquinho, tiro bem o excesso aqui e vou reposicionar o stencil e vou bater essa tinta prateada sobre essa outra cor que eu bati anteriormente. Aqui eu optei por fazer assim sobre um tom mais claro, só para fazer uma nuance. Eu vou fazer isso aqui na lateral da tampa também, eu reposiciono o stencil e venho batendo sobre a tinta de baixo. Aqui em volta da tampa eu também vou dar umas batidinhas com esse prata, ele vai ficar uma coisa bem discreta, ele não vai aparecer muito, mas se você prestar atenção ele dá um certo brilho. Vou utilizar também esse stencil de floquinhos de neve, vou deixar a referência dele aí para você. E vou posicionar aqui sobre o papel e vou bater alguns floquinhos aqui sobre o papel. Ele vai dar aqui esse efeito bem discreto. Apesar de discreto, ele fica um efeito bem interessante. Aqui por dentro, no fundo da caixa, eu vou bater algumas figuras de floquinhos. Deu esse efeito também bem bonito. Aqui na tampa, no fundo, eu vou utilizar esse stencil de Merry Christmas. E vou tirar também algumas figuras de floquinhos ao redor da palavra. Agora, antes de ir para o acabamento, eu vou passar uma demão de verniz acrílico fosco por toda a caixa, sobre o papel também. Eu passo com o pincel, depois eu venho com o rolinho para tirar as marcas do pincel. Aqui com a caixa já seca, eu vou vir então com a decoração. Eu estou utilizando aqui esses strass. Aqui, como eu estou colando sobre um papel, como ele é autoadesivo, aqui sobre o papel ele adere bem. Então eu vou colocar aqui em volta de toda a tampa por cima. Aqui, como sobrou um espaço aqui, para disfarçar, eu venho e coloco outra tira. Aqui na caixa, eu já faço diferente. Eu venho com um pouquinho de cola, pego o strass e colo sobre a cola para garantir que ele não vá soltar depois. E ficou assim a parte de baixo da caixa.
Aqui em cima eu vou espalhar alguns brilhos sobre o miolinho dos floquinhos. Dentro da caixa, na tampa, eu vou fazer a mesma coisa. Eu espalhei aqui alguns brilhos. Então ficou esses brilhos aqui nas estrelas na caixa e na tampa também. Aqui embaixo, repare que eu coloquei mais uma tirinha aqui na parte de baixo. Agora, não contente ainda, eu queria colocar aqui uma fita. Então, eu fiquei na dúvida entre uma fita branca, uma fita vermelha, que eu acho que também combinaria aqui com o tom da caixa. Essa é um pouquinho mais clara, mas ela é um tom creme, né? Acho que também ficaria legal. E também tem a opção da fita prateada. Aqui no caso eu decidi usar essa fita vermelha porque como ela é mais larga, eu acho que a vermelha ou a branca, sendo assim um pouco mais larga, ficaria muito bem. Aí você deixa aí nos comentários se você prefere com fita ou sem fita. Aqui eu quis colocar com fita, já que a gente vai utilizar essa caixa como uma caixa já de presente aí de Natal, ou então não coloque nenhuma fita. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha dica de caixa de MDF decorada para o Natal. Lembrando que a semana que vem eu vou trazer a toalhinha com decupagem com o mesmo papel da OPA. E não se esqueça de dar uma passadinha para ver o meu curso de decupagem em vidro. Eu tô deixando o link dele aí embaixo. Beijo e até a próxima!